Daniel Souza, eu quero começar com a crise política nos Países Baixos, né? Famosa, conhecido como Holanda. Lembrando que fica sempre esses dois nomes aí. Holanda é uma parte dos Países Baixos, né? Então, o próprio país se posicionou recentemente dizendo que, olha, o nome que a gente gostaria de utilizar é Países Baixos, e tivemos uma crise no dia de hoje porque o governo caiu. Simplesmente o primeiro-ministro, o Dick Schoof, renunciou ao cargo depois de perder o apoio de um dos principais partidos, né, o partido que teve a maior votação na última eleição parlamentar do país, que foi o Partido pela Liberdade, o PVV, que é um partido da extrema-direita nacionalista dos Países Baixos, né, a holandesa, e, portanto, nós teremos novas eleições. O primeiro-ministro ele permanece no cargo de forma interina até que nós tenhamos, portanto, novas eleições que devem acontecer a princípio. Claro que é o rei que vai determinar isso, que vai convocar a nova eleição, mas, a princípio, a nova eleição deve acontecer em outubro. Só para trazer um pouquinho do contexto, Daniel, esse partido que saiu da coalizão, o que acabou levando à queda do próprio governo, é o Partido pela Liberdade. Como eu disse, é um partido da extrema-direita e foi o mais votado nas últimas eleições no país no ano de 2023. Esse partido conseguiu quase 24% dos votos, conseguiu, portanto, a maior bancada. E, ao que tudo indica, Daniel, seria o partido a montar o governo. O problema é que, exatamente por conta das suas ideias controversas com relação à migração, o líder do PVV é um cara muito complicado, um cara chamado Geert Wilders. Ele é um cara que se diz, né, ele se autodeclara anti-islã. Ele é um cara que ele tem algumas ideias muito radicais com relação à sociedade, com relação à migração. Então, os outros partidos aceitaram fazer parte da coalizão, mas não aceitaram que um integrante do Partido para a Liberdade assumisse como primeiro-ministro. Falaram assim, olha, a gente aceita, beleza, vai montar o governo, mas o Geert Wilders, que seria o natural de estar ali na posição de primeiro-ministro, a gente não aceita que ele esteja nessa posição, e acabou assumindo, portanto, o primeiro-ministro Dick Schoof. Ele é um cara sem partido, ele é um cara mais moderado e tudo, mas que conseguiu fazer uma coalizão à direita, né? Então, incluindo partidos tanto da direita tradicional, uma direita cristã, uma democracia cristã, partidos liberais e esse partido da extrema-direita. No dia de hoje, Daniel, nós tivemos um anúncio, isso já vinha sendo ventilado desde o dia de ontem que poderia acontecer. O PVV, esse partido da extrema-direita, apresentou um plano com 10 pontos e dizendo meio que um ultimato. Olha, se o governo não avançar com esses 10 pontos aqui, a gente está fora. Entre esses 10 pontos, Daniel, a gente tem fechamento das fronteiras a solicitantes de asilo. Lembrando que asilo não é o migrante econômico, né? Asilo é o cara que está sendo perseguido no seu próprio país. Os Países Baixos são um país que tradicionalmente oferece asilo a essas pessoas. Segundo ponto que a gente pode destacar aqui, deportação imediata de sírios, fechamento de abrigos, uso do exército para reforçar fronteiras, expulsão de imigrantes condenados por crime e algumas políticas amplamente vistas como anti-muçulmanas. Essas são as ideias de um pacote que foi apresentado pelo PVV ao governo. O governo disse, olha, a gente não tem como aprovar isso, não tem base de aprovação. Os outros partidos da própria coalizão foram contra também, e, portanto, isso acabou levando o Geert Wilders e o seu partido a renunciar, a abrir mão de qualquer cargo, a sair da coalizão. Isso derruba a coalizão. E as pessoas podem estar se perguntando, tá, mas por que ele fez isso exatamente agora? Porque se o governo cai, você convoca novas eleições e ele sabe, o Geert Wilders sabe, que a chance dele conseguir uma maioria ainda mais expressiva numa eleição vindoura, ela é maior. Em 2023, ele já conseguiu quase 24% dos votos. Então, o objetivo dele agora é que a próxima eleição ela gire toda em torno do debate acerca de migração. É um tema extremamente confortável para a extrema-direita, que vai poder soltar uma série de slogans, uma série de frases fáceis e tudo contra a migração. A gente sabe como é que há um momento de popularidade desse assunto, não apenas na Europa, nos Estados Unidos, em vários outros países, e, portanto, a ideia dele é, naturalmente, que nessa eleição de outubro o partido dele consiga uma maioria ainda mais confortável. Quem sabe, Daniel, o próprio Geert Wilders chegue ao cargo de primeiro-ministro. Vamos ver, Daniel, mas me parece que tudo faz parte aí de um plano muito bem pensado pela extrema-direita para conseguir que houvesse novas eleições
E não é para ter novas eleições com um debate acerca de gastos militares, ou acerca de combate à pobreza, ou acerca de crescimento econômico. O assunto que é interessante para ele puxar é, naturalmente, o assunto da migração. Me parece que ele vai conseguir colocar isso na pauta, o que vai atrasar um monte de outras questões. Os Países Baixos vão receber muito em breve, Daniel, uma cúpula da União Europeia, né, e que, portanto, vai estar ali com o governo interino. Teria que decidir agora sobre o aumento do orçamento de defesa. Com o governo interino também não dá para fazer, vai acabar sendo adiado. Então, aliás, eu falei que era uma cúpula da União Europeia, perdão, uma cúpula da OTAN, que vai acontecer esse mês, agora em Haia, agora em junho. Vai ser com o governo interino, vai ser com o governo que está ali apenas esperando para as eleições acontecerem, e traz, portanto, incertezas, né, Daniel, para um país que é a quinta maior economia da zona do euro. Isso acaba gerando, naturalmente, um momento no qual, uma janela aí entre junho e outubro, em que ninguém sabe muito bem o que fazer, e, naturalmente, o debate público vai ser bastante agressivo nos Países Baixos ao longo dos próximos meses, Daniel. E nos Países Baixos, a questão da migração é um tema particularmente sensível. A gente está falando de um país rico, que tem uma renda per capita elevada, oferece ali serviços públicos de qualidade, e existe um tensionamento que não é de hoje por conta da chegada de migrantes. Inclusive, os Países Baixos até já apertaram a legislação no que diz respeito à chegada de pessoas, mas mesmo assim é uma temática que vai continuar presente no debate eleitoral local. Avançando para a próxima pauta, Tanguy, eu queria registrar aqui o fim de uma história de amor. Uma bela história de amor que comoveu a todos e todas ao longo dos últimos tempos, ao longo de pouco menos de um ano, é verdade, foi uma história de amor intensa, mas curta, que é a história de amor entre Elon Musk e Donald Trump. Elon Musk hoje abriu a caixa de ferramentas para falar do governo Donald Trump, mais especificamente sobre o projeto orçamentário de lei orçamentária. Classificou o projeto orçamentário nessa terça-feira como, abre aspas, repugnante, escandaloso e eleitoreiro. E disse mais, né? Fecha aspas, desculpa, esqueci de fechar as aspas. E disse mais, abre aspas, sinto muito, mas já não aguento mais. Fecha aspas. Disse também o seguinte, Tanguy, abre aspas, esse projeto de lei de gastos do Congresso, enorme, escandaloso, eleitoreiro, é uma abominação repugnante. Os que votaram a favor deveriam sentir vergonha? Sabem que erraram. Eles sabem. Fecha aspas. Tanguy, estamos falando na prática de um Elon Musk que considera que esse projeto vai aumentar o déficit orçamentário, o que vai sobrecarregar os americanos, vai levar a uma dívida esmagadoramente insustentável. Também estamos falando, na opinião do Elon Musk, de um projeto orçamentário específico, mas um comportamento do Congresso de uma forma geral que está levando os Estados Unidos à falência. É claro que existe aqui muita espuma no que o Elon Musk fala, existe muita verborragia, mas existe uma preocupação sobre a qual a gente tem se debruçado aqui no Petit Jornal, que diz respeito às contas públicas americanas. Começam a surgir vozes muito preocupadas com o endividamento do governo americano e com a falta de um projeto no governo Donald Trump que possa enfrentar esse problema. Pelo contrário, o Donald Trump tem oferecido ali cortes de impostos sem o respectivo corte nos gastos e, consequentemente, existe a expectativa de um aumento do endividamento do governo americano. É claro que o argumento do Trump é o mesmo que ele utilizou no mandato anterior e que não deu certo: eu vou cortar impostos, a economia vai crescer, vai gerar arrecadação através do crescimento e vai ficar tudo bem. Nesse contexto atual, a situação é ainda mais delicada, porque nós estamos falando de um cenário onde as projeções apontam que os Estados Unidos vão crescer menos nos próximos anos. Aliás, a gente até vai falar um pouco mais sobre isso ainda no episódio de hoje, mas é preocupante. Portanto, é claro que é engraçado, né, num certo sentido, o Elon Musk, que fazia parte do governo até semana passada, aliás, teve ali uma despedida no Salão Oval da Casa Branca, o Trump agradecendo os serviços prestados no DOGE e tal,
serviços prestados que ninguém sabe exatamente quais são, de maneira muito estruturante, mas existe uma tensão no empresariado americano em relação a essa questão do crescimento do endividamento e do déficit do governo americano e a falta de um projeto minimamente estruturado sobre como organizar as finanças públicas nos Estados Unidos.